Valores inegociáveis, aula do dia 29 de junho. Tema sugerido por alguém no grupo, que eu não me lembro exatamente quem foi. Mais um excelente tema para descer uma ideia pesada. Valores inegociáveis, excelente tema. E aí, claro, se a gente fosse chegar aqui e falar assim, você tem que ter padrões, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, a aula ia durar 5 minutos, porque, evidentemente, a rapaziada que está aqui está ligada que você tem que ter os seus limites, que você tem que ter os seus padrões. O problema real, e esse, inclusive, vai ser o foco da aula, é como você coloca os seus padrões, como você demanda aquilo que você precisa no seu relacionamento, mesmo que seja uma coisa inicial de, sei lá, você saiu com a mina 1, 2 vezes, como que você faz isso quando muitas vezes você tem sentimento envolvido na parada? Aí que o bagulho fica louco. Então, o que eu quero primeiro começar com essa aula é você, evidentemente, ter essa consciência interna do o que é importante para mim. Quais são os meus valores inegociáveis? A gente não consegue começar essa aula falando sobre valores inegociáveis antes de você ter muito bem claro quais são os seus. Porque eu poderia também ficar aqui 1 hora falando só sobre isso, sobre o que você busca no seu relacionamento, e não que isso não seja importante, mas o foco dessa aula não é isso. Então, primeiro de tudo, você tem que ter bem claro quais são aquelas coisas que você aceitam e aquelas coisas que vocês não aceitam no relacionamento. E não significa dizer que você tem que ser, não, isso daqui pra mim não pode mudar. Não, sempre através de uma conversa ou outra, você consegue ir arrumando o seu relacionamento. O que eu quero dizer com os seus valores inegociáveis? Isso não quer dizer que sejam valores inegociáveis no sentido de, não, tem que ser desse jeito, e se não for desse jeito, não é, e eu tenho que impor aquilo que eu quero dentro do meu relacionamento. Não é isso. Não é somente isso. E aí eu vou trazer um ponto meu que é muito crucial para mim nas minhas conexões com belas donzelas nos meus relacionamentos. Que são 2 coisas que para mim são cruciais e eu não negocio isso. E esses valores eu preciso ter nas minhas conexões, que é o quê? O primeiro deles é a gentileza. Não importa quanto gostosa a mulher seja, não importa o quanto ela me dê tesão, se ela não é uma pessoa gentil, se ela não é educada, se ela não preza por ser uma pessoa que trata bem os outros, não me interessa. Não me interessa. E isso é algo que você não precisa descobrir depois de 2 meses. Depois de estar com a pessoa. Isso aparece geralmente de forma rápida, né? Esse valor ele aparece. Esse aspecto para mim é básico. Então, por exemplo, se de repente eu vou sair com a gata no primeiro dia e aí eu vejo já a maneira que ela trata, sei lá, o garçom, de repente ela fica brava porque o porteiro, coisinha besta. Não tem, isso é básico, né? E o outro ponto que eu quero trazer aqui, que é também crucial para mim, que são valores inegociáveis, para a galera que vê meus vídeos, que conhece mais ou menos as minhas ideias, é o senso de humor. Para mim, isso não tem como. Porque eu sou uma pessoa que constantemente faz piada, falo merda, gosto de dar risada. Se no primeiro piadinha que eu faço, a pessoa já fica, mas eu não gostei dessa piada, eu não gostei disso. O que você quer dizer com isso? Outra vez, eu não vou ficar discutindo, não vou ficar... Não, é simplesmente beleza. Então, quando você tem muito bem claro esses seus valores iniciais, você não precisa descobrir que a pessoa não se encaixa nesses valores 2 meses depois que você está saindo com ela. E, rapaziada, não me entenda mal. Eu já saí, já transei com mulheres que, de repente, não se encaixavam nisso. Só que não vai ser a mulher que eu vou sair uma 2ª vez, uma 3ª vez. Eu também não sou assim, se a mulher não dá risada das minhas piadas, eu não vou querer transar com ela. Tô falando isso, por favor, né? Por favor, não é isso que eu tô falando. Mas não tenha dúvida que não vai ser uma mulher que eu vou sair uma 2ª vez, uma 3ª vez, uma 4ª vez. Então, o primeiro ponto é você ter bem claro esses valores inegociáveis e identificá-los quando eles não se encaixam nas suas conexões. Então, esse é o primeiro ponto. Saiba quais são os seus deal breakers. O que é o que você gosta e o que você não gosta. Agora, começando realmente, para como você se aplica isso na prática, o momento mais perigoso nos relacionamentos é quando você decide que você gosta de alguém. Porque você até pode ter esses seus valores inegociáveis. Mas quando você fala, mas eu gosto dele, ou eu gosto dela,
Aí é quando o bagulho fica louco e você começa a ser mais maleável com os seus valores que supostamente deveriam ser inegociáveis. Né? Então, por exemplo, o principal aqui que vocês têm que ter consciência, e muitos de vocês já devem ter passado por relacionamentos longos ou mais curtos e já sentiram isso em algum nível, que é o seguinte, raramente, né, os relacionamentos terminam ou não dão certo por grandes atos, né? Claro, existem lá, de repente a pessoa traiu, de repente a pessoa, sei lá, fez uma merda, falou alguma coisa que não foi do seu agrado, mas normalmente os relacionamentos são como se terminam como se fosse uma gotinha de água que vai enchendo um copo até ele transbordar. E aí chega uma hora que você fala, mano, como que a gente veio parar aqui? O que aconteceu? Como que eu me permiti chegar nessa situação? Por que que isso aconteceu? Porque todas as vezes que aconteceu alguma situação onde os seus valores inegociáveis foram corrompidos, você não disse na hora que você tinha que dizer. E aí, com o tempo, o que vai acontecer? Você vai sentindo essa amargura dentro de você e vai aceitando cada vez um pouquinho. Então, o primeiro passo que você tem que ter aqui é bem claro de quando algo acontecer que você não gosta, isso você não guarda, isso você não deixa para falar, eu vou falar em outro momento. Não, essas coisas têm que ser ditas na hora. Na hora. E pode chegar até mesmo a situação de repente, vocês estão numa festa, vocês estão numa situação social, e você chamar a pessoa de canto e falar assim, ó, é o seguinte, de maneira calma, não vou falando aqui para vocês gritar, ficar gesticulando e chamando a atenção. Não. É como se você fosse o James Bond dos relacionamentos. Você só ideia reta. Fala assim, ó, olha aqui, gata, essa parada aí que você fez não foi legal. Eu não gosto. Essa parada é uma das coisas... Você pode até usar a palavra se você quiser. Esse é um dos meus valores inegociáveis. Não é clichê, não é... Oi, o que ele tá falando? Não, é real. E eu não gosto que você faça isso. Então esse é o primeiro ponto. Quando acontecer algo que você não gosta, justamente quando você percebe, porque você tem claro quais são os seus valores inegociáveis, e aí você expressa para a pessoa. Eu já contei essa história algumas vezes, mas eu vou contar de maneira resumida. Uma das coisas que eu repudio que façam comigo é se nós estamos numa conversa aqui, num debate, que a pessoa simplesmente vire as costas e me deixe falando sozinho. Eu não gosto disso, eu não suporto isso, e eu acho que esse é uma das atitudes que mais me fazem mal dentro de um relacionamento. Uma vez isso aconteceu no meu relacionamento, no meio de uma discussão, no meu relacionamento passado, e aí você não teve dúvida. Eu cheguei pra pessoa e falei assim, ó, eu não gosto dessa parada. Não volte a fazer isso comigo. Porque caso você volte a fazer, você não precisa nem se preocupar em voltar a falar comigo. Pode ir, porque acabou. E aí, claro, depois se a pessoa voltar a fazer isso, cabe você também a cumprir com você mesmo, com a sua palavra. Mas o primeiro de tudo é você ter bem claro isso. Quando a merda bater no ventilador, você fala na hora. Você não deixa a merda ficar ali espalhando pelo quarto para depois limpar. Você fala na hora, trate com esse problema agora. E é importante aqui, ó, para que a gente continuar aqui, que isso aqui não tem técnica, não é fórmula, não é gatilho. Porque a gente pode falar toda essa aula aqui e no final você sair dessa aula e falar, nossa, verdade, tenho padrões, não vou deixar as pessoas me desrespeitarem, vou dizer aquilo que me incomoda. Aí chega lá 2 semanas depois, a pessoa que vocês estão saindo faz uma atitude que você não gosta e você... mas será que ela quer dizer isso? Não. Então vocês precisam se comprometer. Isso aqui não é coisa motivacional, não é para se divertir, é para vocês realmente se comprometer com essa parada, tá ligado? Porque no final das contas é o que vai fazer a diferença de você ter um relacionamento legal ou um relacionamento não produtivo. Então, a razão por que tudo isso que a gente está falando é importante, porque quando você gosta da pessoa, a parada muda, né? E aí você fica passando pano, basicamente, para comportamento tóxico. Quando você tem sentimento, quando você tem emoção. E o que, evidentemente, é ruim para você. A mentalidade que você tem que separar nessa situação é a seguinte. Você para de qualificar as ações baseado na realidade e você faz a pessoa se encaixar na visão do seu relacionamento perfeito na sua cabeça. Isso é o que você não deve querer fazer. Porque
os seus padrões que você pode ter na sua cabeça esse é o relacionamento que eu quero ter com a pessoa que eu quero ter, isso deve ser o principal. Isso deve ser como se fosse o estático na sua cabeça. Isso não é maleável. Isso aqui é assim, esses são as coisas que eu desejo, esses são o relacionamento que eu desejo ter. E só pelo exercício mental que a gente está fazendo aqui, não significa dizer que esses seus padrões, que esses seus desejos não podem mudar. Eles podem mudar e é muito normal a gente mudar durante a nossa vida. De repente, algo que é importante para mim agora não era há 5 anos atrás, ou ao contrário, algo que era importante para mim há 5 anos atrás não necessariamente é tão importante nesse momento da minha vida. Mas pelo exercício mental da coisa que eu estou fazendo aqui com vocês agora, os seus padrões, a sua visão da pessoa ou do relacionamento que você quer, esse é uma mentalidade estática. Essa é a parte estática da equação, isso aqui não muda. O que vai mudar é o comportamento da pessoa. Isso é a parte fluida que eu quero dizer. Porque daí você analisa, baseado nos seus padrões, o comportamento da pessoa. E não ao contrário. O comportamento da pessoa é essa, e aí você começa a se justificar na sua cabeça que nós somos perfeitos enganadores de nós mesmos nessa situação. A pessoa tem certos comportamentos que não são aquilo que nós desejamos no relacionamento, e aí a gente começa a se justificar na nossa cabeça. Mas ela estava nervosa naquela situação. Mas ela teve uma infância que não prejudicou. Mas o ex-namorado dela fez isso com ela e por isso que ela tem um comportamento assim comigo. Não. Porque é o que eu estou falando aqui. Nós somos excelentes para nos enganar. E essa é a parada que vocês têm que ter muito bem claro. O seu padrão de relacionamento com a pessoa que você quer, isso é estático. Isso aqui não é maleável. O que deve ser maleável e fluido, e a partir do ponto de vista que você deve analisar, é o comportamento da pessoa. Porque aí o que acontece é que você não vai dizer, por exemplo, o amor da minha vida está tendo comportamentos errados. Você não vai dizer isso. Ao invés disso, você vai dizer, ela está tendo comportamentos errados, então, logo, ela não é o amor da minha vida. É o contrário. Não comprometa as suas necessidades. Comprometa a pessoa. Como eu falei antes, o seu relacionamento é o estático. A pessoa que é o que vai mudar. Não ao contrário, para você ficar mudando os seus padrões por causa de uma pessoa. E o importante aqui, que é depois agora a mentalidade que você deve ter ao sair e criar as suas conexões, principalmente se o que você quer é um relacionamento, é a segurança de você saber o que você busca e não se contentar com menos que isso. Então, como eu falei no começo, gentileza para mim é crucial. Se a pessoa, de repente, tem alguma atitude que, sabe, não vai de acordo com o que o Jorge Tavo mesmo falou de os meus padrões, eu não vou ficar bravo, eu não vou ficar putinho, eu não vou tentando dar uma lição de moral ou fazer mesmo a pessoa mudar. Se logo nos primeiros estágios da nossa conexão, do nosso relacionamento, ela já se mostrar uma pessoa dessa, não. Já, esquece. E para falar aqui que eu falei para vocês que eu ia trazer alguns pontos pessoais nessa história toda. Claro que agora eu estou falando de... os exemplos que nós trouxemos até agora foram exemplos mais extremos, né? De desrespeito, de deslealdade. O que eu quero falar aqui deslealdade, essa é a palavra. Eu vou dar um exemplo pessoal meu que aconteceu uma vez num relacionamento meu, de algo que é um pouco mais sutil. Como acho que alguns de vocês podem saber, uma das coisas que eu também bato muita ênfase, que é um dos piores tipos de comunicação entre homens e mulheres, mas isso é um comportamento um tanto quanto mais feminino, que é o comportamento de passivo-agressivo. E o ponto que eu repudio esse comportamento. E aí, certa vez, eu estava com uma bela donzela, e
por alguma razão, a gente não estava se falando naquele dia, a gente não se falou muito naquele dia, aí a gente começou a falar, eu senti um tom de passivo-agressivo pelas mensagens. E aí eu já logo de cara fui e confrontei aquilo. Eu falei assim, te noto um pouco estranha. Tá tudo bem? Aí ela, na verdade, era uma pessoa um tanto quanto saudável, e ela falou assim, não tá, sim, tá tudo bem. Não... É que, como eu falei para ela que eu estava trabalhando, ela inclusive complementou a frase dela. Falei assim, como você me falou que você estava trabalhando, eu não queria te atrapalhar, não queria te causar nenhum problema para você enquanto você estava trabalhando. E aí eu falei bem claro para ela, falei assim, não, tipo, primeiro que o meu trabalho já terminou e eu não quero que você pense isso, que você está me atrapalhando e tal. E aí ela mesma se corrigiu e falou assim, às vezes o meu medo de te atrapalhar é tanto que o meu comportamento pode parecer desinteresse. Eu falei, olha só, ela é uma menina muito inteligente, ela conseguiu decodificar isso. Porque o medo dela de querer me atrapalhar no meu trabalho, na minha primeira impressão, parecia desinteresse. E aí foi simplesmente o fato de eu ter uma conversa e falar assim, não, você pode me mandar uma mensagem a hora que você quiser. Não significa dizer que eu vou responder ali de imediato. Mas quando você fica com tanto medo de me atrapalhar, o que acaba... qual é a minha primeira impressão é desinteresse. E aí foi simplesmente uma conversa casual que resolveu um problema que, se não tivesse sido lidado em seu momento, poderia gerar uma bola de neve muito maior, principalmente para mim, internamente, porque eu falo, mano, essa menina não tá afim, essa menina não tá desinteressada. Quando era muito pelo contrário, ela tinha medo de me atrapalhar. E aí, bum, resolvido o problema simples. Né? Por isso que eu falei, esses são os pequenos situações que, com o tempo de desgaste, vai prejudicando o seu relacionamento. E naquele primeiro momento que eu notei algo que na minha cabeça parecia ser passivo-agressivo, ela também, por ser uma pessoa de consciência, inteligência emocional aguçada, tivemos uma conversa que não durou nem 5 minutos e, bum, o problema se resolveu. Então, isso aqui que a gente está falando de valores inegociáveis e tal, não serve só para casos extremos, como eu falei aqui, de se a pessoa não é gentil. Isso também serve para as pequenas coisas. Todas as vezes que você, de repente, tem algum incômodo ou algo que você não gosta daquele tipo de situação, diga. Né? E isso aqui, principalmente para os homens, que vocês talvez possam acompanhar outros conteúdos Red Pill, isso não quer dizer que você entra no polo feminino, porque você está falando das suas emoções, falando que você... Não tem nada a ver. É você deixar claro, primeiro de todas as coisas que você gosta, e segundo, a gente não vai entender 100%, né? Sempre existe uma comunicação, é necessária as pessoas se expressarem, de repente, de uma outra forma, para que eu possa entender. Então, é crucial que nesses momentos você chega e deixa bem claro, peraí, o que está acontecendo aqui? Porque se for o que eu, de repente, possa estar imaginando, não é o jeito que eu quero ter meu relacionamento. Se não for o que eu estou imaginando, me explique para que eu também não fique com ideias erradas sobre nós. Porque o principal que conecta com esses valores inegociáveis, que não é só você tê-los, não é só você tê-los, você tem que deixar claro quais são. Porque daí a pessoa, de repente, faz alguma coisa, aí você, não, já era, acabou o relacionamento. Não, porque você rompeu o nosso contrato de... Não, é claro, você não se expressa. Então, para encerrar esse ponto aqui, que é para vocês terem consciência, que é o seguinte, é errado mudar a sua visão para a pessoa. O certo é você mudar a pessoa para a sua visão. E, às vezes, vai acontecer de situações de a pessoa não se encaixar na sua visão de relacionamento. E aí é você, próximo. Next, baby. E, claro, não estou dizendo aqui que você deve impor, né? É simplesmente, mano, um relacionamento, evidentemente, é uma eterna negociação, né? Só que, justamente, a gente está falando de valores inegociáveis aqui. Então, é isso. Não mude as suas visões para encaixar com uma pessoa. Mude a pessoa, né? Não vou entrar aqui no ponto de, você não vai mudar ninguém. Não. Pequenos comportamentos que você fala, eu não gosto assim, eu não gosto assado, para a pessoa se encaixar no seu relacionamento que você deseja. Isso se aplica para homem e para mulher, viu?
né, aqui também, oh, não, se a mulher falar isso. Claro, e do outro lado também, se a pessoa vem com seus valores negociáveis que você para você é absurdo, partiu, né? De repente a pessoa fala assim, não, meu namorado ou minha namorada, eu tenho que ter acesso às suas mensagens o tempo todo, porque esse é um valor inegociável para mim. Vaza desse relacionamento. Não entre nesse relacionamento. Entendeu? Então, ela pode, ou ele pode ter esse valor inegociável. Ninguém está falando para ela não ter, mas eu não recomendaria você entrar num relacionamento assim. Então, evidentemente, tem os seus valores inegociáveis, e se a pessoa tem seus valores negociáveis que para você parece muito absurdo, não entre nesse relacionamento com ela. Porque justamente é esse tipo de comportamento que depois, lá no final, você se encontra nesse cenário bizarro onde você nunca se imaginou estar, tolerando esses comportamentos que você nunca imaginou que aceitaria, porque você quer que essa pessoa se encaixe na sua visão de relacionamento. Não, não, não. A sua visão de relacionamento não é maleável, ela é estática. O que é maleável é o comportamento da pessoa. Então é crucial que vocês tenham essa mentalidade para ter os seus valores inegociáveis e aplicá-los depois. Eu, essa semana, tive uma mentoria com um cara que está num relacionamento e aconteceu justamente isso. Uma das coisas que mais irritava esse meu mentorado, ele mora com a namorada dele, e é que toda vez que ela vai trabalhar ou vai sair de festa e vai se maquiar, ela faz uma zona no banheiro. Né? E esse é algo que, para ele, ele não gosta. Não vou falar aqui que ele é louco ou que... Não, para ele, essa é a parada dele. Ele não gosta de chegar no banheiro e encontrar maquiagem, sei lá, limpeza, essas coisas que mulheres usam. Regiane vai saber melhor que eu. Mas, enfim, para ele não funcionava. E aí eu falei para ele, o que você vai falar para ela? Eu vou falar que você não gosta disso. Mas eu já posso prever o que ela vai te dizer. Ela vai falar assim, mas você sempre aceitou? Agora, do nada, você vai me falar que você não gosta disso? Por isso, voltando, primeiro de tudo, por isso que é importante você sempre falar as coisas no seu momento. Porque ela não está errada. Ela não está errada. Se ele nunca falou para ela, agora do nada ele fala que se incomoda, né? Então, essa é a razão, principalmente porque é importante você falar na hora o que é que te incomoda. Né? Agora, o segundo ponto, que é já agora trazendo para a sua pergunta, Washington. Como forçar um momento de ruptura para aplicar esses valores inegociáveis? Primeiro que você não vai forçar nada. Se você já se encontra numa situação agora que a pessoa que você está num relacionamento tem comportamentos que você não gosta, você não vai forçar. Você vai chegar e vai sentar e ter uma conversa honesta. Vamos dizer que o exemplo da maquiagem, da bagunça no banheiro. E o cara nunca falou e agora ele decidiu falar porque foi uma coisa que sempre incomodou. Então você vai ter uma conversa calma, você vai ter uma conversa franca e vai falar assim, ó, Renata, eu sei que eu deveria ter falado o que eu vou te falar agora a primeira vez que isso aconteceu. Mas, por alguma razão interna minha, por alguma besteira e até mesmo idiotice minha, eu não falei quando eu deveria ter falado. E esse comportamento foi se estendendo a ponto de que eu quero ter essa conversa franca com você agora, porque é importante para mim, para o nosso relacionamento. Todas as vezes que você vai no banheiro, que você vai trabalhar, ou que você vai sair, que nós vamos sair, eu não gosto que você faça aquela bagunça, porque isso é algo que realmente me incomoda. Eu queria te pedir, né? Eu sei que é um hábito seu, eu sei que é uma coisa que eu não falei antes, mas é algo que eu quero te pedir agora, porque realmente eu não gosto. E aí, você cala a boca. A pessoa pode chegar e falar assim, mas se você nunca falou nada, por que você quer que eu mude agora? Se ela falar isso, você já sabe, você tem a notícia na sua mão, que é o quê? Essa pessoa não vai mudar. E se eu não gosto desse comportamento, eu tenho que sair desse relacionamento. Ou eu vou ficar miserável, triste pro resto da minha vida com essa pessoa. Então, se essa é a reação dela, você já tem a sua resposta na ponta da língua. Se ela fala, beleza, te entendo, beleza, eu vou mudar. Não necessariamente significa dizer que ela vai mudar de imediato. E agora, pelo menos, vocês partem do ponto zero,
que é o quê? Se esse comportamento voltar a acontecer, você chega e fala, Renato, lembra daquela conversa que a gente teve, que eu falei para você que é algo que eu não gosto? Pô, você poderia não voltar a fazer isso? E aí, se ela tiver aquela outra resposta, já era. Se ela falar, puta, verdade, esqueci. Beleza, porque como é um hábito novo que você, digamos assim, está pedindo no relacionamento, é normal que se a pessoa passou tanto tempo com você fazendo aquilo e você nunca falou nada, para ela ainda é a norma, né? Então, é importantíssimo que depois da primeira conversa que você tenha, se esse comportamento voltar a acontecer, você, de maneira calma, outra vez, corrija, né? E é normal, muito provavelmente vai acontecer. Porque se você já tem um relacionamento baseado nesse tipo de comportamento, é, é a norma, né? Não significa dizer que não pode mudar, mas o seu erro, na verdade, foi não ter falado isso da primeira vez. Mas não significa dizer que você não possa mudar. Então, você falou, já decidi eles, mas na minha cabeça é muito lindo. No dia a dia, viro quase um hipócrita. É essa maneira que você não vai virar um hipócrita, sendo honesto e vê como eu comecei essa conversa. Essa conversa não foi assim, você está fazendo isso e eu não gosto. Não é assim que você começou a conversa. Você primeiro já se colocou assim, eu errei. E o meu erro foi não ter dito para você que eu não gostava disso a primeira vez que você fez. Quando você começa assim, a pessoa já começa, mano, já abre, tipo, ela já se sente mais aberta a te escutar e se ela tem o bom coração e preza pelo seu relacionamento, ela vai fazer aquilo que você está pedindo. Né? Você já falou assim, o erro foi meu. Né? O erro foi meu. Não estou falando que você é uma louca, que você é bagunceira, porque o erro, na verdade, foi meu de não ter te falado a primeira vez que você fez isso. E se eu não te falar agora, em algum momento eu poderia explodir, ou em algum momento poderia sair de uma forma não saudável. Então, por isso que eu estou te dizendo agora. E aí, nas soluções na prática, a primeira mentalidade que vocês têm que ter aqui é a diferença entre padrões e expectativas. Expectativa é aquilo que eu coloco em você. Padrões é tudo sobre mim. It's all about me, bitch. O que esses são os meus padrões. O problema é quando você começa a sair com uma pessoa e aí você já fica criando essas expectativas na sua cabeça. E aí você deixa passar ou não deixa claro os seus padrões. E a primeira solução para isso, que é o erro começa aonde? Nas fases iniciais, como esse mesmo exemplo que eu trouxe para vocês aqui, o erro foi não ter corrigido a parada da maquiagem, da bagunça no banheiro na primeira vez. Então, isso, claro, eu estou falando de uma situação jamais dentro de um relacionamento, mas numa fase de conexão inicial, a primeira mentalidade vai com calma com o seu entusiasmo, mano. Vai com calma, tá ligado? Vocês ficam se emocionando demais aí. Começa a sair com a pessoa e já começa a planejar coisas aqui na sua cabeça. Não, analise de forma cética o comportamento da pessoa para você não ficar criando expectativa falsa. Porque a sua análise do comportamento da pessoa no relacionamento, na fase inicial da conexão, tem que vir através dos seus padrões, não através do comportamento dela. Porque daí outra vez, você começa a aceitar comportamento tóxico porque a mina é gostosa, porque de repente o cara te trata bem em alguns momentos, né? Então, vai com calma, analise de forma precisa essas fases no relacionamento para você não cair nas emoções com situações que você não deveria. Então, o primeiro ponto saiba as suas necessidades e os seus valores. E depois você fala sobre os seus valores. Como eu falei aqui na situação da maquiagem, a primeira vez que aconteceu, você fala. E isso deve ser feito de maneira suave, de maneira simples. Agora, para trazer um outro exemplo pessoal também, que não é de situação tão, por exemplo, extrema, como o cara que mora com a mina e a mina colocou a maquiagem e fez uma bagunça. Vou dar um exemplo meu aqui, que são os padrões e os meus valores que eu coloco de maneira sutil, inteligente e até mesmo porque esse é o meu estilo, de forma sarcástica, não de forma agressiva. Tem uma vez que eu tava saindo com uma mina, aí a gente saiu uma vez, fui eu que chamei a mina pra sair, saímos, super legal. Aí acho que passou menos de uma semana, ou um pouco mais de uma semana, eu chamei ela pra sair outra vez, a gente saiu. E aí, claro, eu como
e esse eu recomendo vocês terem essa mentalidade, principalmente homens nos primeiros níveis de conexão com uma mulher, é que, pô, se eu chamei ela pra sair, a gente saiu, beleza. Eu chamei a segunda vez pra gente sair, a gente saiu, beleza. A terceira vez eu espero que ela me chame pra sair. Eu não vou ficar aqui criando essa dinâmica no relacionamento, onde sempre sou eu que convido ela pra sair. Eu não tô falando que eu sou o orgulhoso aqui, que eu quero receber o convite. Não, mas eu também quero que seja um interesse mútuo. Para que fique claro aqui que não vai ser uma situação onde eu vou ficar correndo atrás de você o tempo todo. Então eu chamei a primeira vez para sair, chamei a segunda vez para sair. Estou de portas abertas para receber um convite seu para sairmos. Né? E aí, muito bem, aconteceu. Se passaram 2 semanas, eu não falei nada, ela também não falou nada. Aí, sei lá, 20 dias depois, ela me manda uma mensagem falando: e aí? Como que é? Vocês sabem o que a mulher fala. O homem também fala isso. O que elas falam nessa situação? Oi, e aí, sumido? sumido? E aí, sumido? Tá ligado? Porque normalmente quem fala o oi sumido é justamente a pessoa que sumiu. Mas o ponto foi que quando ela me mandou esse oi sumido, e na verdade, não foi só oi sumido, ela falou: e aí, sumido, vamos fazer alguma coisa esse final de semana? Como eu falei para vocês, essa é a hora de eu colocar os meus padrões e não de forma agressiva. O que eu falei para ela? Falei para ela: você deveria ter mandado essa mensagem há 2 semanas atrás. Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Eu acabei de deixar claro os meus padrões. Né? Não é assim, beleza, você some do nada e 3 semanas depois você volta como se nada tivesse acontecido. Não. Eu gostei da sua mensagem, mas eu gostaria de ter recebido essa mensagem 2 semanas atrás. Então aí fica claro já o tipo de dinâmica de relacionamento que eu estou criando com essa pessoa. E principalmente, o ponto mais importante para se extrair dessa história que eu acabo de dizer é que os seus valores inegociáveis não devem ser expressados de forma agressiva, né, de forma emocional, não. Você simplesmente diz de maneira tranquila e porque esse é o meu estilo, de forma sarcástica. O sarcasmo, querendo ou não, é um nível de inteligência de comunicação a mais. Eu recomendaria todos vocês serem sarcásticos, porque diferente do que muitos professores ou pessoas mais velhas podem dizer para nós: você está sendo sarcástico? Sim. Não tem nada de errado. É uma comunicação inteligente. Então, você deveria... Deixa eu ver o que eu mais anotei aqui. Beleza. Padrão. Porque qual que é a situação importante do padrão? Se você não der aquilo que eu preciso, eu vou modificar o meu comportamento a partir da situação. O que isso quer dizer? Se nessa situação que eu disse aqui, que a pessoa ficou quase 3 semanas sem me mandar mensagem, e depois ela mandou uma mensagem, se ela tivesse me mandando mensagem de repente na semana seguinte, o meu comportamento seria né? Se ela falar: vamos fazer alguma coisa no final de semana? Eu falei: vamos aí. Né? Agora, 3 semanas depois, eu não tô falando aqui que eu vou ficar fazendo joguinho de me ficar fazendo agora porque você não falou comigo, eu não vou sair com você. Não é isso que eu tô falando. Mas você não tenha dúvida que agora a maneira como eu vou encarar a nossa conexão, o nosso relacionamento, não é a mesma como seria se você tivesse me chamado para sair 1 semana depois da última vez que nós saímos. Então, quando você tem os seus padrões claro, quando você tem os seus valores inegociáveis muito bem claro, não significa dizer que você é um megalomaníaco, que você impõe todos os seus comportamentos nas pessoas. Eu simplesmente vou modificando conforme você vai me demonstrando o seu interesse, a sua conexão. Porque, principalmente aqui no mundo dos relacionamentos, às vezes a gente tem essa mentalidade de 880, que é ou a pessoa completamente me ignora, ou a pessoa completamente me quer o tempo todo. Não, desfrute dos seus relacionamentos casuais, sabe? Tipo, como foi esse caso aqui. A pessoa me mandou mensagem depois de 3 semanas, eu saí com a pessoa. Mas você não tenha dúvida que agora eu não vou ficar aqui, e semana que vem, vamos sair outra vez? Não, tá ligado? Fui lá, saí com a mina, tomei uns drinks, a gente transou, mas eu não vou ficar criando expectativa do tipo, o que a gente vai fazer a próxima vez, o que a gente tem. Não. Eu vou agir conforme a música que ela ponha também. Porque você não quer criar uma dinâmica de onde você é a pessoa que fica sempre atrás da outra.
ver o que falou aqui, a Regiele. Isso acontece mesmo, mas é que as mulheres sempre esperam pelo homem os convites para sair. Eu acho porque fica nessa questão de ficar correndo atrás de se mostrar muito disponível. Ó, só um parênteses aqui, por isso que é legal o nosso grupo aqui de desenvolvimento pessoal, porque tem mulheres e tem homens. Então, aqui, homens, principalmente, porque só tem a Regiele hoje de mulher, você vê aqui que temos insights muito precisos do mundo feminino. Que é aqui, ó, e eu vou completar isso que você falou, viu, Regiele? A Regiele falou aqui, ó, isso acontece mesmo, mas é que as mulheres sempre esperam pelos homens os convites para sair. Até aí, beleza. Eu também. O homem que tem que fazer acontecer. Não fica assim, eu não vou convidar ela. Não, convide. Agora, a história que eu trouxe aqui foi, eu saí com a mina 2 vezes. Eu não vou ficar correndo atrás o tempo todo dela. Eu também preciso sentir que ela tem interesse. E sentir que tem interesse é ela também me convidar para sair. Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que porque ela é a Regiele completa. Eu acho porque fica nessa questão de ficar correndo atrás, de se mostrar muito disponível. Isso é uma mentalidade muito feminina, inclusive. Né? Eu já te digo aqui, porque eu também faço mentoria com mulher. E isso, na verdade, para vocês homens é importante vocês saberem isso, porque sim, tem muito cara que é babaca. E aí o que acontece é que as mulheres ficam com essa mentalidade aqui, ó, de eu não quero me mostrar disponível. Só que elas vão tanto para o extremo disso, que o que acontece é que agora não se mostrar disponível passa o sinal de desinteresse. E nós homens, isso agora vai mais para você, Rigeli, que nós homens não gostamos dessa mentalidade. Se a mulher fica demonstrando desinteresse, né, a gente vai pegar e vai para outra. A mulher não estou falando que ela tem que ficar no nosso pé o tempo todo, porque também não. Os extremos são ruins. Os extremos são ruins. Então é importante a gente ter essa consciência de dinâmicas de relacionamento, tanto homens quanto mulheres. A mulher que tem esse comportamento aí, vaza, viu? Vai ficar bem claro aqui, vaza. A mulher que fica fazendo joguinho assim, essa mulher só vai dar dor de cabeça para vocês. Você vê que se você percebe que ela, por exemplo, não te convida para fazer alguma coisa porque ela acha que ela vai se mostrar muito disponível, esquece essa mulher. Por isso que eu também falo para vocês desenvolverem uma habilidade de conhecer o universo feminino, entender o comportamento feminino, para quando esse tipo de situação acontecer, você não ficar, o que será que está acontecendo, blá, blá, blá. Não. Você sabe o que está acontecendo e pum, você sai fora. Então, isso vai te ajudar principalmente não só no investimento que você vai fazer de ações com a pessoa, mas principalmente no investimento emocional. Você não fica se perguntando, o que está acontecendo? O que ela está pensando? O que vou fazer agora? Não, a pessoa já te demonstrou, você esquece. Por isso que é tão importante, quando você tem os seus padrões fortes, que o primeiro vacilo assim da pessoa, de caráter, você já pega e pula fora. Agora, como que você faz isso na prática? Né? Realmente na prática. Eu até peguei aqui eu gosto muito de tênis. Tênis é um dos meus esportes favoritos. Eu peguei aqui uma história que eu lembrei, foi a seguinte: tem uma tenista que chama Coco Gauff. Ela foi uma tenista uma das mais jovens a se classificar para Wimbledon, que é um dos principais torneios de tênis. Ela se classificou com 15 anos de idade. E aí ela foi jogar justamente com a maior ídolo dela, que era a Serena Williams. E aí os caras perguntaram nela, inclusive ela ganhou a partida, viu? Ela não ganhou o torneio, mas ela eliminou a Serena Williams, 15 anos de idade. Ela, imagina, uma tenista, é ídolo dela, né? E aí ela ganhou a partida. E depois o repórter lá perguntou, né, como que é para você jogar em Wimbledon com 15 anos de idade contra a sua maior ídolo, como que é isso para você? Ela falou a seguinte frase: foi a maior partida da minha vida, mas eu sempre lembrava que as linhas da quadra eram do mesmo tamanho de todas as vezes que eu joguei na minha vida. O que eu quero dizer com isso? Por que isso tem a ver com o mundo dos relacionamentos? Porque independente se a pessoa é gostosa, se o cara é gente boa, se a mulher é maravilhosa, os seus padrões não mudam. O exemplo aqui não importa se ela está jogando em Wimbledon contra a Serena Williams. A quadra ainda tem o mesmo tamanho, a bolinha ainda é a mesma e o jogo é o mesmo. É dessa maneira que você deve interpretar nos seus relacionamentos. Não interessa se ela é gostosa, não interessa se ela transa muito, não interessa. Os seus padrões devem ser os mesmos. Os mesmos. A mulher vacilou, você age pelos seus padrões. Não fica, mas ela é muito gostosa.
Mas ela é isso. Não, brothers. Não, entenda de uma vez por toda. Não importa se você está jogando Wimbledon ou na quadra do seu apartamento. As regras são as mesmas. E aí, para concluir, rapaziada, que são as 3 atitudes aqui que você deve também... atitudes não, desculpa, mentalidades que você deve ter, as quais não se comparar com a outra pessoa. Porque a gente fica se comparando assim, mas ela é mais gostosa que eu, ela é mais bonita que eu, ele é mais rico que eu, ele é mais charmoso que eu. E aí a gente acaba nos concentrando, nós acabamos nos concentrando numa característica da pessoa e vocês mesmos sabem, a gente não vai gostar de uma pessoa por causa de uma característica. A gente gosta da pessoa por causa do pacote inteiro. E se você gosta de uma pessoa por uma característica, esse é outro problema que você tem que resolver em outra hora. Se você tá com uma pessoa simplesmente porque ela tem peitão ou bundão, já começou errado aí, tá ligado? Então, o erro muitas vezes é a gente criar a nossa própria insegurança e abrir mão dos nossos valores inegociáveis por características únicas da pessoa, quando o que interessa é o pacote inteiro. O que me traz para o segundo ponto, que é qual é o seu pacote inteiro? Que é essa parada aqui que a gente distancia de bosta de VSM. Beleza, eu tenho rico, eu tenho dinheiro, mas eu sou um bosta. Beleza, eu tenho o shape do ano, mas eu sou um bosta. Eu sou um cara famoso, mas eu sou um bosta. Não. Qual que é o seu pacote inteiro? E não quero dizer que esses 3 fatores aqui, se você tiver, é o importante. Mas, pô, da mesma maneira, eu até fiz um texto no CMM recentemente sobre isso. Da mesma maneira que eu sou um cara que recentemente fui lá para Socorro, aqui em São Paulo, fui fazer um rolê de tirolesa, aluguei um 4x4, isso tudo com a gata, hein? Fiz tirolesa, fiz rapel, fiz uns bagulho muito louco de aventura. Eu também sou o cara que vai chegar numa sexta-feira à noite e falar assim, gata, chega aí, vamos assistir um filminho enquanto eu faço carinho na sua cabeça. Entendeu? Porque aí você é esse pacote inteiro. Você é esse cara que eu falo, o cara 3D, que sabe proporcionar experiências. Não é só o cara que tem um aspecto. Então, esse é o ponto. E aí, por último, que é o principal, para resumir, vou até tirar o óculos para lançar essa ideia aqui. Irmãos, irmãs, qualquer pessoa que não ver o seu valor não pode ter valor para você. Se a pessoa não aprecia os meus aspectos únicos, lembrando o segundo ponto, que é qual é o seu pacote inteiro. Qualquer pessoa que não aprecia os meus valores, o que eu tenho de único, o que eu posso trazer, a pessoa que eu sou, como que ela pode ter valor para mim? Esse é o meu primeiro valor inegociável. Qual? A pessoa tem que ser atraída por mim, porra! Se a pessoa não se sente atraída por mim, o que eu vou ficar dando volta? Falando o que eu posso fazer, o que eu posso melhorar. Não, a pessoa não se sente atraída por mim pelo que eu sou hoje. Não é o que eu vou fazer que lá na frente ela vai se sentir atraída por mim. Não façam isso. Esse é o principal dos valores inegociáveis. Saber quais são os seus, falar de maneira tranquila e objetiva e calma e precisa no momento que aquilo acontecer. E depois, irmãos, se ela não se sente atraída por você, ela não pode ter valor por você. Valores inegociáveis foi a aula de hoje.